Vamos abrir a Bíblia em Salmos. Salmos 56 e o verso 8. Salmos 56 e o verso 8. Que diz assim: Tu contas as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu parei para ler esse verso de Salmo, ele mostra que Deus, Ele guarda nossas lágrimas. E Ele guarda. É como que nossas lágrimas é como se fosse um poço que Ele guarda e coloca para si todas as nossas angústias e o sofrimento. E em um mundo que celebra a força, a vontade de si próprio, tudo que coloca o nosso ego para crescer, ficar grande, fica como se fosse como fosse o nome, algo que não é tolerável. É a parte de chorar, de entrar em lágrimas. E é a partir dessas lágrimas onde nós começamos a mostrar nossas dificuldades, nosso sofrimento, nossas dores. Então, o que o mundo mostra é que temos que ser fortes a todo momento e não podemos mostrar fraqueza. Mas, se o mundo mostra isso, então que momento podemos chorar na presença de Deus? Realmente o mundo mostra que somos capazes, somos fortes, somos pensamentos psicológicos fortes e incríveis que nada pode nos abalar. E ao mesmo tempo, nós somos fortes na nossa força de braço, na nossa carne, ser forte possível. Mas acontece que, de tempo a tempo, isso começou a ser uma fraqueza gigantesca, a chorar. E não mostrar algo que Deus ele quer alcançar, que é o coração de cada um que está assistindo. Eu me lembro quando eu vi uma cena que a gente sempre consegue ver, que sabe o que é? A cena de uma criança, que quando ela quer chamar a atenção do pai, ela não consegue, e porque o pai está prestando atenção em outras coisas, mas do nada o pai tem uma atenção gigantesca e começa a procurar o filho. Por quê? Porque ele escutou o choro do seu filho. Que poder incrível as lágrimas, pois no momento que a criança ela caiu e começou a chorar, o pai ou a mãe deixa tudo para correr atrás do filho para ver se ele estava bem. E que presente incrível que é esse, as lágrimas, para que momento de socorro, de agonia, Deus ele aparecer para me socorrer. E eu quero mostrar que por esses dias eu estava lendo um livro chamado Dom das Lágrimas. E esse vai ser o tema da pregação, o dom das lágrimas. E a primeira coisa que eu quero mostrar no dom das lágrimas é lágrimas com quebrantamento e humildade. Vemos que no livro que eu li do dom das lágrimas é mostrada a importância das lágrimas como um sinal de quebrantamento e entrega a Deus.
Vamos lembrar uma passagem incrível que é lá em 1 Samuel, capítulo 1, que é mostrar sobre Ana. Ana, como muitos conhecem, que ela era uma verdadeira mulher para o seu marido, mas faltava só uma coisa nela. Aonde que a outra esposa do seu marido, ela tinha filhos, porém Ana, ela não tinha, pois era estéril. E todo esse processo que ela passou para entender que ela tinha que pedir a Deus um filho, e clamava, e não acontecia nada com ela, pois todo ano ela subia para entregar um sacrifício. Mas também todo ano ela era humilhada pela sua rival, a esposa do seu marido. E chegou um certo momento que ela subiu para entregar um sacrifício, mas ela subiu diferente. Em todas as vezes que ela subiu para entregar o sacrifício, só faltou só uma coisa que ela fez nessa última, que foi o derramar das lágrimas. Sim, o derramar das lágrimas, o coração contrito e quebrantado na presença do Deus Altíssimo. Ela sim quebrou todo o seu coração, se humilhou aos pés de Deus e falou: Senhor, preciso de um filho, me dá, que eu devolverei para ti. De todas as subidas que ela teve para entregar um sacrifício, dessa vez ela foi diferente. Ela veio com lágrimas de quebrantamento, aonde alcançou o coração de Deus. Era o ponto que até o sumo sacerdote Eli, naquele tempo, olhou para ela e pensou que ela estava embriagada. Mas chegou o momento que ele foi e declarou profeticamente que aquilo que ela pediu para Deus iria acontecer. E depois de um pouco tempo, ela teve um filho. Teve Samuel. E glória a Deus por isso. Pois as lágrimas dela alcançou o coração de Deus. Pois ela se quebrantou. Ela mostrou a sua necessidade. Ela mostrou toda a clareza que estava no coração dela, pois estava tão apertado, tão contrito. Mas nesse tempo também podemos lembrar de Jacó. Jacó, vocês sabem que ele roubou a bênção do seu irmão, fugiu, ele viveu realmente longe da sua casa, pois ele sabia que se ele mantesse na sua casa, o seu irmão o mataria, pois ele roubou a bênção que o seu pai daria para o primogênito. Mas ele roubou essa bênção do seu irmão. E durante o tempo que ele estava vivendo, ele foi aprendendo coisas com Deus. Mas ele pensou um dia: eu vou voltar para casa. E eu quero voltar. E durante o caminho que ele foi voltando para casa, trazendo com a sua família, já tendo filhos, aconteceu que ele ficou o quê? Ansioso. Ficou perturbado, pois ele lembrou que se eu voltar, o meu irmão vai me perdoar. Se eu voltar, vai ser essa necessidade de eu morrer, pois meu irmão está com raiva de mim, ele tem ódio de mim, eu roubei algo dele. Mas chegou um momento que, lá em Gênesis capítulo 23, diz que Jacó ficou sozinho. Como assim sozinho? Ele colocou a sua família para um lado e a metade para outro, pois ele estava com medo de que o seu irmão poderia o achar e o matar. E quando ele ficou sozinho para pensar, pois ele estava totalmente desnorteado com tudo que ele estava pensando, na sua ansiedade, Deus teve encontro com ele.
um encontro onde ele mostrou todo o seu coração e lutou por isso. Aonde que ele foi, brigou com Deus e chegou o momento que ele pediu uma bênção. Senhor, me abençoe. Não vou sair daqui até que o Senhor me abençoar. E Deus derramou essa bênção na vida dele. Com toda essa ansiedade, com toda a perturbação que estava na vida dele, ele lutou, clamando e lutando contra Deus. E quando ele alcançou essa bênção, aconteceu uma coisa. A cada momento que Deus nos coloca sozinho, é um momento para um processo de transformação. Esses são passos onde Deus ele começa a nos guiar, para nos revelar quem nós somos e o que nós estamos nos transformando e o que é que a gente precisa ser transformado. E Deus fez isso com Jacó. Ele declarou: você não é mais Jacó, agora o seu nome é Israel. Um nome antigo onde ele se prendia a toda a ansiedade e angústia que ele tinha no passado. E agora ele recebeu um novo nome, Israel. E foi através desse nome que estava sobre a vida dele que foi gerado uma grande nação, a nação de Israel. E glória a Deus por isso, pois é mostrado que em meio às lágrimas sendo derramadas, com contrito de coração e angústia, sendo humilde, mostrando isso para Deus. Deus transforma vidas ao ponto que as lágrimas são um quebrantamento de coração. É onde as lágrimas podem ser tão fracas, elas podem pensar em ser tão inúteis, mas se for para comparar, até na ciência é mostrado que quando nós choramos, nossos olhos é lavado pelas nossas lágrimas e a gente consegue enxergar um pouco melhor. Se até na ciência as lágrimas é mostrado com pontos positivos, imagina as lágrimas entregadas para Deus. Deus, Ele está procurando pessoas que querem derramar suas lágrimas nos pés dele. Pois as lágrimas não são um sinal de fraqueza, mas de vulnerabilidade, abrindo o coração para a presença transformadora de Deus. O segundo ponto que eu quero mostrar é que as lágrimas, como intercessão e avivamento. Vamos lá em João capítulo 11, que é mostrado a reação de Jesus quando ele se depara com a dor e a morte do seu amigo Lázaro. Acontece que Lázaro estava doente e Marta e Maria, ela tentam mandar uma mensagem para Jesus se apressar para encontrar o seu amigo Lázaro, pois ele estava muito enfermo. Mas o estranho é que Jesus, ele não foi no mesmo dia. Mas espera aí, eu sei, poderia ser qualquer pessoa, um fariseu, um mestre de algum lugar de lá, mas seu amigo Lázaro. E logo ao convite, o chamar de Marta e Maria, e ele demora para encontrar eles. Como assim? Isso é meio complicado de se pensar. Mas Jesus, ele demorou 4 dias para encontrar Lázaro. E quando ele vai ao encontro de Lázaro, Lázaro não está mais vivo. Ele havia falecido. E
Esse é o momento onde Jesus, mesmo da primeira vez que ele escutou que Lázaro estava doente, ele sabia que algo ia acontecer, mas para a glória de Deus. E é relatado que quando Jesus chega, Marta vai ao encontro dele. E eu vou falando as palavras. Marta chega assim e fala: Jesus, por que demoraste? Entenda que, como se fosse uma oração, para Jesus falar: Jesus, olha o que eu estou passando, olha o que está aqui, por favor me atende, porque isso está demorando na minha vida. Era como se fosse isso que Marta estivesse falando. Ela estava desesperada, ela estava ansiosa e angustiada por toda a dor que ela estava sentindo. Porém, ela só foi falando de um jeito a qual não tocou no coração de Jesus. Sim, ela estava sentindo dor. Sim, ela estava com todos os problemas psicológicos de morte na vida dela, que o seu irmão havia morrido. Eu ia chegar isso para Jesus e falar: por que demoraste? O que estava passando na mente dela? Só faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas podemos relembrar que nas histórias em relação a Marta, é mostrado que até quando Jesus estava na mesa falando do reino, Maria se sentava lá para escutar, mas Marta ficava indo para lá e para cá, fazendo as coisas. Então, qual é a atenção que Marta estava querendo dar a Jesus? O que é que ela estava tentando derramar no coração de Jesus? Pois não alcançou o coração dele. Mas tem uma pessoa diferente de Marta, que foi Maria. Maria, ela chegou um momento que, quando ela foi ao encontro de Jesus, ela fez uma coisa. Ela fez a mesma pergunta para Jesus, mas ela foi diferente. Sabe o que ela fez? Ela foi até os pés de Jesus e começou a chorar. Ela se debulhou em lágrimas. Ela se derramou totalmente em lágrimas. Ela quebrou todo o seu coração e falou a mesma coisa: Jesus, por que demoraste? E dessa vez alcançou o coração de Jesus. Em João 11:33 fala assim: Jesus, pois, quando ouviu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Como assim? O choro dela alcançou o coração de Jesus. As lágrimas dela eram como se fosse um juntamento para a oração. E o quebrantar do coração dela parece como se fosse a maior pitada de sal para dar o sabor e mostrar: Jesus, eu preciso de ti. Olha, meus olhos estão com lágrimas. Olha, meu coração está quebrantado. Resolve isso para mim, por favor. Eu não aguento mais. Que situação está em nossa vida que não estamos aguentando mais? É o nosso relacionamento com um casamento, com um namoro, com as pessoas ao redor, com os pais, com os filhos. Como que está sendo derramado o seu coração? Como que está sendo derramado o seu coração? Será que está rompendo os céus? Será que as suas lágrimas estão enchendo? É como se estivesse enchendo uma represa
E que suas lágrimas fossem tão fortes que quebrasse essa represa e alcançasse os pés de Jesus. E que subisse até tocar no coração dele. Ei, Jesus quer ouvir as suas lágrimas. Aonde que está doendo? Aonde que está sendo ferido o seu coração? Você quer que ele resolva? Às vezes, só resolve com lágrimas. Não é feio chorar. É se humilhar de verdade aos pés de Deus. Se acha que isso é ser fraco, seja fraco. Se acha que isso é como se fosse não vai adiantar nada, Deus responde o coração quebrantado. Deus ele responde o coração quebrantado dos seus filhos. Pois chega um ponto que João capítulo 11, 35 mostra o que aconteceu com Jesus depois de ser envolvido com as lágrimas de Maria. E sabe o que foi que aconteceu? Jesus chorou. Jesus chorou. De todos os momentos que aconteceu, só relata um momento que Jesus ele chora. É quando o coração contrito, quebrantado, alcança o coração dele. Onde o coração começa a se quebrar totalmente na frente de Jesus. E ele olha, e também João ele começa a ser movido de íntima compaixão para a resposta daquilo que seu coração está sendo quebrantado. Para pensar, Jesus ele chorou. Como assim? O verbo que se fez carne, o verbo vivo, aquele que é a palavra que criou todas as coisas através dele, por ele e para ele, foi movido por um coração contrito e chorou. Não dá para parar para pensar e imaginar o que o Deus do universo vai chorar com a sua criação. Que coração foi esse que Maria ela alcançou? Que ponto foi esse? Que pensamento foi esse que ela se dobrou aos pés de Jesus? Aos pés de Jesus, começou a chorar. Era como que ela sabia aonde tocar no coração de Jesus. Era como que ela fosse tão íntima dele que ela sabia que eu vou tocar no coração de Jesus, que ele vai sentir a minha dor, pois eu conheço ele. É como se tivesse assim, eu vou dar meu coração para Jesus, para ele ver o que está acontecendo. É um coração tão quebrado na mão dele. E ele vem e começa a chorar. E fala: eu vou resolver essa situação. Moveu tanto o coração que eu vou resolver isso. Era o ponto que ele já sabia o que ia acontecer, mas porque ele não chorou antes, é que parece que todos os momentos que Jesus ele existiu na terra, ele esperou para cada ponto, para sentir cada coisa em todo momento. Entenda que Deus ele não gosta de amor.
Por isso que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas que tenha vida eterna. Entenda, se está começando a acontecer morte na sua casa, na sua família, na sua vida, ei, Jesus tem vida eterna para você. Ei, Jesus, Ele traz vida. Toda morte na presença de Deus é gerada vida, mostrando com o choro de Jesus que expressa a profundeza do amor, da graça, da compaixão que tem no coração dele, que mostrou lá a ressurreição de Lázaro para a glória de Deus na vida de Maria, com as suas lágrimas. Aleluia. E não só ele que chorou, também os apóstolos e os profetas também choraram. E se para falar de lágrimas, tem um que é o profeta Jeremias. Aconteceu com o profeta Jeremias. Jeremias conhecido como o profeta chorão. Por quê? Só porque ele chorava direto? Não é que ele chorava direto, é que a maioria, vou dizer 90% das suas profecias é para que todo o povo, toda a terra chorasse de arrependimento para voltar à presença de Deus. Ei, é lágrimas e atrás de lágrimas. Ei, Jeremias, ele sofreu horrores, foi preso, ele foi apedrejado, ele passou por todos os processos de humilhação, mas o que o corpo do profeta sentia era toda a dor que o povo estava sentindo através dos seus pecados. O profeta estava respondendo aquilo que estava no coração de Deus. Se o profeta falava, chorem, se derramem, volta para o caminho do Senhor, era como que ele estivesse sendo arrastado para o coração de Deus e ouvindo tudo aquilo que o coração de Deus estava falando, que estava sentindo. Era como que ele chorasse como o coração de Deus. É como que hoje, no dia de hoje, Deus quer que essa geração volte para o caminho dele. Mas está faltando lágrimas. Agora imagina que ele está falando para o povo de Deus. Então será para o povo de Deus? Para voltar para a presença. Imagina aqueles que não eram povo de Deus, que ainda não se alcançaram. Como se fosse o dia de hoje. A igreja está chorando. Será que a igreja ela está chorando por saudade de seu noivo? Será que a igreja está se embolando de lágrimas, está com toda a tristeza do mundo, sentindo que aqui está difícil, precisamos de Jesus? É um derramar de lágrimas intenso. Não é só um chorar e acabou. É como que seu coração, todo momento que pensasse em Jesus, é derramar lágrimas. É um quebrantamento aonde não é explicado. Pois, estou falando de Jesus. É aquele que morreu por você. É aquele que salvou a sua vida. É aquele que quer salvar a sua vida todos os dias para viver com a eternidade com Ele. Isso que Jeremias estava derramando na vida daquela geração. E hoje Deus derrama também nessa geração. Ei, povo, volte para a minha presença. Vocês acham que acreditam e que estão me seguindo, mas não estão. Por
Porque Jeremias, em uma das suas passagens, é mostrado que Jeremias ele pregava que era para o povo se lamentar. Porém, outras pessoas que se calavam, um profeta falavam o quê? Não, ele vai derramar bênção, ele vai derramar alegria e prosperidade. Mas chegava Jeremias, ele está mentindo. Mas o povo escutou quem? Eu sei que as lágrimas é difícil de entender. Lágrimas reflete a dor, a sofrimento, é verdade. Sim, eu sei disso. Mas por que as lágrimas tocam o coração de Deus? Por que a Bíblia fala para ter corações quebrantados, se arrepender? Para Deus começar a mover a mão dele, para que os céus se movam. Tem muitas promessas acontecendo, mas são promessas que são jogadas ao vento. Por Deus quer levantar uma geração que chora. É uma geração que está quebrando seu coração por Ele. Mas se não estamos chorando nem pela nossa casa, nem pelo nosso relacionamento com amigos, famílias, casamento, namoro, o que é chorar para uma geração inteira? Essa é a responsabilidade da igreja. Sabe o que é? Chorar. Viver com lágrimas, com saudade do seu noivo. Porque foi uma promessa que ele fez. Então, por que não estamos ansiando essa presença com vigor, com temor, com amor? Paulo, um dos líderes aonde mais teve encontro com Deus entre todos os discípulos e dos apóstolos, pois ele o que fez basicamente a metade do Novo Testamento. Ele teve muita revelação de Deus, ele se encontrou muito com Deus, mas ele encontrou aonde? Aonde que ele encontrou? Sabe aonde? Preso, sendo chicoteado, sofrendo pela igreja. Todas as palavras que ele escreveu, sabe o que foi? Inspiração do Espírito Santo de Deus. Agora imagina nós sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus, intercedendo por pessoas, alcançando pessoas para o arrependimento de lágrimas. Imagina. Eu sei, não sei pregar, e não sei falar direito, é só falar muito de Jesus. É você chorar de alegria por Deus, também chorar por saudade de Cristo, e chorar pelas suas dores, para entregar nos pés do Senhor, e também oferecer esse segredo, sabe para quem? Para aqueles que não sabem, aqueles que ainda não foram alcançados pela graça, pois a graça está sendo derramada em cima do mundo, mas nem todos estão aceitando essa graça. Nem todos estão sendo alcançados porque não. Jesus, Ele quer ouvir as suas lágrimas. E Jesus ouviu as lágrimas de Paulo, ao ponto que ele teve várias vezes visões, revelações de Deus, e através de todos os passos que ele deu, ele revelou todo o coração que foi derramado na vida dele. E esse coração era de quem? Era de Jesus, para ele pregar o reino para todos. E o terceiro
eu quero falar sobre o chamado para o choro coletivo. E esse era o gancho que eu queria puxar, que era para a igreja. Aonde que lá em Salmos, o Salmos capítulo 2, ele fala que chegou um momento que o povo, ele realmente não queria Deus. Ei, vocês entendem que o povo escolhido de Deus não queria mais Deus, estava rejeitando Deus totalmente. E Davi começava a expressar isso, aonde que o povo, ele recebeu todas as bênçãos de Deus, e agora eles estão abraçando totalmente o pecado. Não é que eles estão em pecado, eles estão abraçando. Eles querem ficar presos ao pecado, presos aonde não cabia a eles, pois eles eram de Deus. E Deus, como não aceita o pecado, pois a sua santidade destruiria eles com base no pecado, Deus não podia entrar e ficar ali em pecado, de pecado, de pecado. Ou ele serve a um Deus, ou serve a outro Deus. Lembrando que Jesus derramou a sua graça e nos lava todos os dias com seu sangue. Por isso que temos plena vontade de se arrepender, pois não vem de nós, mas vem do Espírito Santo de Deus, que nos convence todos os dias do pecado. Mas imagina, você tem a graça derramada sobre a sua vida, então você quer estar abraçado com o pecado e fala: não quero Deus, estou abraçado, quero ficar com o pecado. E mesmo assim Deus, ele tenta mostrar o seu amor na vida daqueles que é dele, para eles se arrependerem e voltarem. Deus, ele mostra isso a vida todinha, aonde o homem se afasta de Deus e ele fala: eu quero vocês de volta. Ei, que amor é esse que Deus tem para com nós? Aonde ele começa a levantar pessoas que ele começa a interceder por todos aqueles que são de Deus. E como assim? Interceder como? Intercessão de lágrimas. Sim, de lágrimas. Aonde Deus, ele convoca a sua igreja para o derramar de lágrimas, para alcançar essa geração, aonde elas estão abraçando o pecado, onde estão ligadas totalmente para o pecado e não querem deixar esse pecado por nada. Eu sei que é complicado entender as lágrimas, mas Deus, ele mostra que se é necessário ter lágrimas, vamos ter essas lágrimas, vamos alcançar essas lágrimas. Se for para voltar, é igual ser uma criança que quando cai ou quando está se machucando com alguma coisa, começa a chorar e o seu pai vai lá atender, deixa tudo e corre lá para ver o seu filho, porque ele estava chorando. Por que não fazer isso? Por que não ser o alarmante do céu, chorando e chorando, mover os céus inteiros para Deus aqui? Peraí, eu tenho que ver o meu filho está chorando. O que aconteceu, filho? Fala, que eu quero te ouvir. Deus está levantando uma geração que derrama lágrimas aos seus pés. Uma geração de coração quebrantado, aonde vai alcançar o coração de Deus. E daí sim, a igreja precisa reencontrar na sala do trono, onde a humildade e o quebrantamento abre o caminho
para uma coisa que Deus quer revelar: o avivamento. E é esse o avivamento onde Deus ele quer alcançar. Mas para alcançarmos, basta uma posição de oração, que é a oração, que é esse dom, esse presente maravilhoso que Deus deu, que é o dom das lágrimas. Amém.